She's back. That was it. Enfim, depois de um ano sem gravar e sem postar nada pra cá, eu finalmente consegui voltar e tô bem feliz. E vou explicar pra vocês o porquê eu sumiço de um ano. First of all, eu fui assistir os meus outros vídeos, porque, assim, inicialmente eu tinha parado de gravar, porque simplesmente o áudio no celular que eu estou gravando, fica muito ruim, gente. Intancável, assim. Daí eu fui assistir os vídeos e daí eu tive que colocar legenda em todos, porque só contando com a audição, não tem como. Muito ruim, assim, o áudio muito ruim. E daí, na época, eu parei de gravar por causa disso, né? Fiquei assim, gente, preciso comprar um microfone bom pra eu conseguir gravar. E daí eu comprei o microfone? Não. E aí, semana passada, daí eu tinha, tipo, super esquecido, assim, porque ano passado eu tive um ano bem intenso na faculdade. Bem, assim, tipo, me deixou meio louca. Mas enfim, agora eu tô de férias, graças a Deus. Por isso eu tô conseguindo gravar. Vou conseguir gravar bastante, pretendo, inclusive. Anyways, e aí o meu irmão semana passada me deu um microfone daqueles profissional que coloca na lapelinha, assim, bem bonitinho. Que ele tinha sobrando e tal, porque ele comprou um melhor pra ele, nananã. E daí, enfim, eu fui testar, fiquei super animada pra gravar com o microfone mó pica, não sei o quê. E daí ele não funcionou no meu celular. Fiquei bem triste, na verdade, porque eu super criei uma expectativa enorme. Porque eu queria muito voltar a gravar. Mas enfim, não funcionou, mas daí a minha determinação continuou, e daí eu cheguei à conclusão de que eu poderia gravar o áudio em outro celular, e daí eu peguei o meu Divo iPhone 5 que tava guardado na minha gaveta aqui há muitos anos, e agora estou gravando dele. Então é isso, galera, espero que o áudio agora fique bom. Eu fiz alguns testes, acho que funcionou e deu boa, então daqui a alguns anos, quando eu tiver dinheiro, daqui a alguns meses, que eu vou ter muito dinheiro daqui a alguns meses, vamos confiar. Eu vou comprar um microfone super zica, aqueles de estúdio, assim, lindo, sabe? Que eu acho tão lindo de podcast. Enfim, eu queria um desse, para nós. Mas ele vai chegar. Por enquanto, a gente vai usar o iPhone 5, tá bom? Beijo, espero que funcione. Então, vamos às atualizações do um ano que eu passei sem gravar. Ano passado, eu acho que a última vez que eu gravei, eu tinha acabado de fazer 20 anos, então foi em 2024. Em 2025, eu fiz o terceiro e o quarto período da faculdade. O quarto período sendo o mais difícil, então me deixou bem louca da cabeça. Mas tudo bem, agora eu estou de boa. Já terminei, passei em tudo. Peguei só 2 finais. Peguei final em fisiologia e avaliação fisioterapêutica. Acho que foram essas as minhas finais. Enfim, passei de boa, graças a Deus. What else? Fiz esses períodos da faculdade. Completei 3 anos de namoro com meu namorado. Esse ano a gente faz 4 anos juntos. Que mais? Eu comecei a fazer jiu-jitsu, coisas muito importantes que aconteceram ano passado, porque eu não sei se eu já falei, mas o meu namorado é lutador de MMA. E desde que a gente começou a namorar, eu comecei a acompanhar bastante o esporte, né, por conta dele. E comecei a gostar muito, assim, tipo, daí eu virei super fã de MMA e assisto UFC todo evento e tal. E comecei a acompanhar muito os esportes também, né, porque a MMA no caso, a junção de vários esportes. E então, tanto que chama MMA, stands for Mixed Martial Arts. Então, são várias artes marciais. E daí, por exemplo, meu namorado treina boxe, wrestling, Muay Thai, Jiu-Jitsu, enfim, várias coisas. E daí eu comecei a gostar muito. E eu sempre gostei muito de luta de chão, né? De luta agarrada, que é Jiu-Jitsu ou wrestling, enfim, tem outras, mas Jiu-Jitsu sendo a minha favorita. E aí eu descobri que na minha faculdade eles ofertam de graça e tal, enfim. E daí eu comecei a treinar lá, e daí eu fiquei simplesmente obcecada, tipo, se tornou o meu maior objetivo ser igual ao Charles do Bronx, ou tipo, igual ao Islam Makhachev, que ele é muito meu idol também. E tudo bem que ele não luta só Gil, né, mas enfim, ele é muito bom também no Gil. E daí eu fiquei super obcecada, então tava coisas muito importantes que aconteceram no meu ano passado, inclusive, olha a minha depressão. É muito difícil quando uma It Girl e o tatame se encontram, porque no Gil eu não posso ter essas unhas. Essas unhas divas aqui, babadeiras, eu não posso, né? Porque senão eu vou ficar machucando as pessoas. Tanto que eu já arranhei as pessoas com a minha unha, lutando o Gil. E é bem triste, gente. Mas não tem o que fazer, tive que tirar. E aí eu tô no meu mês de férias agora, né? Hoje é dia 6 de janeiro. Então o meu Gil volta dia 10. Então eu só tenho mais 4 dias. Gente, eu troquei de unha 3 vezes. Nos 20 dias de férias que eu tive de jiu-jitsu, eu fiz 3 unhas diferentes para aproveitar o máximo de tempo possível que eu tinha com elas. Mas eu já vou ter que diminuir de novo, deixar elas bem curtinhas. Fazer o quê? Anyways, eu tô bem feliz, velho, de estar gravando hoje, por vários motivos. Primeiro, porque eu voltei a gravar. Segundo, porque eu vou poder... tô podendo contar pra vocês
várias novidades. E terceiro, porque, deixa eu falar um negócio. O que eu quero falar hoje, neste vídeo? Eu tava pensando sobre o meu objetivo, né, com esse... Gente, não sei se dá pra chamar de podcast, sabia? Porque podcast acho que tem que ter entrevista, né? Ou dá pra ser podcast de uma pessoa só. Porque se for, é pra ser isso, a nossa pira, assim. É tipo, eu conversando com vocês sobre as coisas da minha vida e as minhas vivências e os meus sentimentos e procurando me comunicar com pessoas iguais a mim ou não, que, enfim, queiram me ouvir. E daí eu tava pensando muito sobre isso, né? E eu falei até um pouco, eu falei bastante, na verdade, no primeiro vídeo do canal aqui, sobre os meus objetivos com isso. Mas não dá pra ouvir nada direito no vídeo, juro, muito ruim, gente, o áudio, coitado. Não dá pra ouvir nada direito, então... Mas enfim, eu tava repensando, eu tava reassistindo os vídeos, e aí, tipo... O primeiro vídeo eu achei bem de boa, assim, só que tem 3 vídeos só que eu fiz, que eu consegui gravar no passado. E aí, os primeiros... o primeiro vídeo é de boa, mas os 2 últimos que eu fiz... Gente, ela pesou o clima, né? Juro, bem pesete de climete eu achei, velho, que eu tava nos vídeos, assim, bem pra baixo. E, tipo, na verdade eu achei bem importante as coisas que eu falei, porque eu não estava bem da cabeça. Mas mesmo assim, eu, tipo assim, ai, gente, mas isso é um processo, a gente tem que se entender, a gente tem que tal. Então eu acho que é importante as coisas que eu falei, porque obviamente a gente não vai estar bem sempre e tal. Mas eu também, nossa, tava mal sempre, né? Juro por Deus. Mas enfim. Então um dos motivos de eu estar feliz de estar gravando isso hoje é porque eu tô tendo a oportunidade, tipo, de olhar pra esse 1 ano que eu passei sem gravar e ver o quanto eu cresci, tá ligado? E eu tô super feliz com isso, na verdade. Porque eu cresci em diversos aspectos, assim. Eu tava assistindo, inclusive, no primeiro vídeo, acho que no primeiro ou no segundo, que eu falei que eu tinha começado a treinar, né? E agora, em março desse ano, acho que dia 10 de março, faz 1 ano que eu tô, tipo, super focada, super disciplinada na academia. Então, tipo, os vídeos que eu tinha gravado, eu acho que era, tipo, em outubro, mais ou menos, que eu tava indo na academia e tal, de 2024, né? Tava indo na academia e tal, mas não estava tão focada. Só que em 2025 eu super foquei, fiquei super disciplinada. E daí ganhei esse bracinho aqui. E daí eu fiz... Nossa, gente, sério, isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho desse 1 ano aí, que eu tenho pra contar pra vocês. Que eu virei a pessoa mais disciplinada do mundo em todas as atividades físicas que eu faço. E aí, eu fiz exame de bioimpedância antes e depois, né, de começar a treinar. Que é aquele exame, tipo, de nutricionista, assim, que você vê quanto de massa corporal tem no seu corpo, quanto de água, quanto de massa muscular, quanto de gordura, osso, essas coisas. Daí você meio que, ele calcula o peso de tudo no seu corpo e vê, e é uma boa maneira de você acompanhar, assim, o seu crescimento com massa muscular, de, tipo, na academia, né, com o quanto de hipertrofia você realmente conseguiu produzir nos seus músculos. Enfim, e aí, quando eu comecei a treinar, eu pesava 52 quilos, nunca conseguia passar dos 53. Mesmo que eu comesse muito, porque eu sou ectomorfo, assim, então eu como muito, meu metabolismo é muito rápido, e eu tenho muita dificuldade de engordar, mesmo só comendo muito. E aí eu fiz esse exame antes, e eu nunca conseguia passar de 52 quilos, e eu tinha 11% de gordura corporal. Bem magrinha, bichinha. E aí, eu fiz de novo esse exame, acho que, tipo, mês passado, assim, final do ano passado. Agora a gente tá em janeiro, eu fiz final do ano passado, acho que foi novembro. E agora eu tenho 60 quilos e eu continuo com 11% de massa de gordura corporal. Então eu ganhei, tipo, uns 7, 8 quilos só de massa muscular, tá ligado? E eu fiquei muito feliz com isso, porque é recompensa da minha disciplina de ter ido treinar todo santo dia, porque eu treino 6 vezes por semana, toda semana. E, enfim, fiquei bem feliz com esse resultado, porque eu não teria alcançado isso só comendo, eu só alcancei porque eu levo muito a sério a musculação e mudou muito o meu corpo e eu sou muito feliz com isso. Eu continuo sendo magra, visualmente bem magra, tipo, não é como se eu tivesse virado, nossa, uma mega destelling. Mas, na verdade, esse nem é o meu objetivo, tá ligado? Eu penso muito assim, sobre academia. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, só sobre isso. Mas, eu penso muito que não adianta a gente ter um objetivo irreal pro nosso corpo, sendo que o nosso objetivo tem que ser o máximo que o nosso corpo vai alcançar, tá ligado? Tipo assim, eu tenho uma genética de, por exemplo, não ter cintura tão fina. Tipo, eu sou magra, eu tenho uma barriga chapada, tipo, consegui até um tanquinho aí. Fala dela. Mas eu não tenho a cintura fina, tá ligado? Isso é uma realidade sobre mim e, tipo, tem coisas que eu posso fazer na academia que vão ajudar um pouco a afinar, mas nunca eu vou ser, tipo, super cintura fina. E daí eu não fico colocando essa expectativa irreal sobre o meu corpo, sendo que o que eu quero alcançar é o que o meu corpo pode me oferecer
do fruto da minha disciplina. Não sei se deu pra entender, no vídeo que eu falar só sobre isso eu falo melhor, mas enfim. E daí o meu corpo mudou muito, assim, eu fico bem feliz com isso. Eu descobri que, na verdade, ele tem capacidade de alcançar coisas que eu achava que ele não tinha. E mudou bastante, isso me faz bem feliz, enfim. E aí, então, esse ano, dia 10 de março, vai completar um ano bem certinho, que eu tô indo bem disciplinado pra academia, e eu consigo ver muita evolução disso, tipo, é uma das coisas que eu sinto que eu evolui muito nesse tempo. E aí, enfim, voltando pro que eu queria falar aquela hora. Eu fui assistir os meus vídeos, e eu percebi muitas coisas lindas que eu aprendi no último ano. Incluindo, entre elas, eu falei, o segundo vídeo que eu fiz, eu falei que eu tava meio mal e que eu queria voltar pra terapia porque eu tinha muita dificuldade de diferenciar na minha cabeça as coisas que são... Quando eu tô tendo um conflito com alguém, ou quando alguém faz algo que me magoa, ou enfim. Eu falei que eu tinha dificuldade de diferenciar o que é parte minha. Tipo assim, não, isso é uma coisa da minha cabeça, isso é uma questão minha, por conta de coisas que eu já passei na minha vida. E o que é responsabilidade realmente da pessoa. Não, isso aqui é responsabilidade dessa pessoa não ter feito comigo, não ter falado pra mim, não, tipo assim, entendeu? E falei um pouco dessas questões, falei que a minha mente me culpava muito por eu ficar mal com essas coisas, etc. E no terceiro vídeo falei que eu tava super emotiva porque foi quando o Liam Payne faleceu, né? Foi acho que uns 3 dias depois que ele faleceu, o último vídeo que eu gravei. E falei que eu era muito fã do Direction e que eu sofria muito ao longo da minha vida com nostalgia e com aquele sentimento de perder as coisas. E daí foi meio junto na época que meu irmão tava se mudando. Nossa, já faz, tipo, super muito tempo isso, porque o meu irmão já tá super com a casa dele toda, tipo, mobiliada e tal, construída, e eu tô super, tipo, ok. Nem lembro mais disso, assim, super mas já me acostumei. Inclusive, sou muito feliz porque agora a minha avó veio morar com a gente, então agora eu moro numa casa só de mulheres. E é super legal. E enfim, falei sobre isso, né? Sobre esse momento que eu vivi tudo junto e tal. E daí falei do peso da nostalgia e de como tudo isso me impactava. Porque eu era uma pessoa que sofria muito com o fim dos ciclos na minha vida. E de perder as pessoas, e de as pessoas se afastarem de mim. E de o meu irmão ir embora. E de... Enfim, todas essas coisas que pesam sobre nós, pessoas emotivas. Só que o que eu queria compartilhar com vocês é que eu, na verdade, não tinha percebido de forma tão clara até eu assistir os vídeos de um ano atrás de eu falando sobre os meus sentimentos e perceber. Eu evolui muito esse ano porque eu desenvolvi uma relação extremamente linda e admirável comigo e eu percebi que muitas das coisas que eu sentia era consequência de eu esperar algo que a vida pudesse me oferecer que na verdade não era sobre mais ninguém, sim, era sobre mim, tá ligado? Porque eu continuo sendo uma pessoa muito amorosa, eu continuo sendo uma pessoa que valoriza demais as pessoas que estão na minha vida, eu continuo sendo uma pessoa que preza muito por cultivar as minhas relações, eu acho que relações demandam energia, demandam um compromisso, eu acho que as relações demandam que você doe tempo da sua vida pras pessoas, doe do seu amor de várias formas, assim, para as pessoas. Eu acho que relações exigem isso. Então eu continuo sendo essa pessoa. Eu acho que eu só entendi o quanto é importante, na verdade, que eu esteja mais satisfeita comigo. Entende? Eu não quero falar, tipo, e parecer super clichê, tipo assim, que o seu relacionamento é mais importante do que o relacionamento com todo mundo, porque eu não acredito totalmente nisso e eu ouço muitas pessoas falando isso e eu fico meio assim. Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre você se bastar e você se amar e você estar feliz de que você vai passar o resto da vida num relacionamento com você e isso é muito bom, tá ligado? Porque eu penso, tipo, gente, tipo assim, eu acho que eu sofria muito. Não que eu não sofra hoje, não que eu esteja blindada disso, tá ligado? Mas eu acho que hoje em dia eu sofro menos, porque eu entendi que a pessoa mais importante de ainda estar na minha vida, tipo, que vai estar na minha vida pra sempre, sou eu, tá ligado? E isso é muito lindo, eu acho, porque eu sinto que sempre que eu perdi alguém na minha vida, aquilo me doía profundamente, assim, de forma tipo, de me desestabilizar por um tempo considerável e de fazer eu duvidar de muitas coisas em relação a mim, porque eu me culpava de alguma forma, ou porque, enfim, várias coisas. Mas eu percebi que até mesmo aquela nostalgia e o peso, e como as coisas pesavam pra mim,
quando algum ciclo se acabava, ou quando eu saía da escola, ou quando eu terminei o ensino médio, ou quando alguma amiga minha ia mudar de cidade. Tipo, eu sempre tive dificuldade com esses fins de ciclo, né? Que é muito o que eu falei aquele vídeo. E aí eu percebi que hoje em dia eu não tenho mais tanto isso. Eu lido com mudanças com muito mais facilidade, porque o ponto central que mantém a minha vida no eixo, tipo, não é essas coisas da rotina, ou da escola, ou das pessoas com quem eu convivo. Óbvio que isso é importante pra mim, mas o eixo central que mantém a minha vida, tipo, com propósito, sou eu, tá ligado? Tipo, e é o que Deus coloca em mim, o que Deus faz na minha vida, é as coisas que eu construo, as coisas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Então, tipo, eu acho que antes eu relacionava muito isso aos outros e caracterizava muito. Enfim, dava uma importância muito grande pra essas coisas. Não que elas não sejam mais importantes, vocês entenderam, né? Mas enfim, eu percebi que não tem motivo pra essas coisas me desestabilizarem, sendo que o que me estabiliza ainda sou eu, tá ligado? Enfim, e isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de perceber. E eu já tipo, tinha reparado, óbvio, isso e tenho trabalhado muito nisso, tá ligado? Faz tempo. Mas o dia que eu vi o vídeo, assim, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi o vídeo meu falando essas coisas e eu fiquei assim, gente, look at her, oh my god. Tipo, ninguém vai avisar ela, tá ligado? Mas fiquei muito feliz, assim, de perceber que eu não sou mais essa pessoa. E que, obviamente, foi um processo extremamente necessário. E que, óbvio, que eu ainda hoje em dia tenho problemas emocionais e problemas com coisas que acontecem na minha cabeça. Mas eu... Gente, sério, tô assim, ó, super melhor. Ainda não estou 100%, óbvio, nunca vou estar, mas estou super melhor do que já fui. Inclusive, esse vídeo é meio que só um, tipo, vou retornando. Mas o próximo vídeo que eu vou tentar gravar essa semana ainda é sobre isso aqui, ó. Pera aí. Sobre este livro que eu estou lendo, que está, tipo, mudando a minha vida. Porque ele é muito bom. E eu li ele porque todo vídeo eu tenho que falar dela, né? Juro por Deus. Tem uma diva, que é minha diva, que é uma youtuber também que eu acompanho, que inclusive me inspirou a começar a fazer esses vídeos falando, porque os vídeos dela é só 40 minutos dela falando. E ela tem um canal bem grande e tal, chama Pretty Lonesome. É tipo um podcast dela, assim. Enfim, e ela fez um vídeo falando sobre esse livro. Chama Mulheres que Correm com os Lobos. E o vídeo é tipo, acho que de 2023, 2024. Não lembro, faz tempo, acho que é 2024. E eu assisti e eu fiquei com muita vontade de ler o livro, porque ela fala coisas muito importantes. E aí, eu fui no Sebo semana passada. E eu encontrei ele, e eu fiquei muito feliz. E ele é bem grandinho, assim, ele tem tipo 590 páginas, e eu tô, tipo, na página... Let me see. Tô na página 90. E já, tipo assim, ó, eu escrevi umas 10 folhas no meu caderno já sobre ele. Porque eu tenho, tipo, caderninhos de anotação, né? Não sei se vocês são assim também. Mas é tipo um journal, assim. Não é tipo um diário, porque eu não chego a escrever todos os dias nele sobre coisas pequenas e tal. Mas, tipo, os meus insights, coisas que eu sinto que eu preciso verbalizar de alguma forma ou escrever de alguma forma pra que fique mais claro pra mim, eu escrevo nele. Enfim, e aí eu li, gente, 90 páginas desse livro. Li 2 capítulos dele já. E, tipo assim, já escrevi umas 10 páginas sobre isso, tá ligado? Porque você precisa ler ele e daí você fica assim, ó. Meu Deus. E daí você pensa e você escreve e você, tipo, raciocina e precisa de uns dias pra digerir. Daí você vai e lê de novo. Daí é mais, tipo, um monte de informação. Esse livro é sobre uma psicóloga. Ela é psicóloga e é especialista em várias coisas, assim. Sei lá. O nome dela é Clarissa Pinkola Estes. Não sei se é assim que fala, tá? Mas acho que é. Anyways, e ela é super uma diva, assim. E daí esse livro é sobre histórias, porque ela se considera... Se considera não, né? Ela se diz que ela é uma historiadora, uma cantadora de histórias. E aí essas histórias são sobre a mulher selvagem que existe em nós. E aí ele é muito sobre mulheres, óbvio. Mas eu acho que todo mundo no mundo deveria ler esse livro. Mas, obrigatoriamente, todas as mulheres deveriam ler esse livro, com certeza. Porque ele é muito life-changing, assim. E aí, ela fala muito... O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser só falando desse livro. Porque ele é muito, tipo, bizarro, assim, que ela fala. Mas, enfim, ele tem me ajudado muito nessa jornada. E tudo bem que eu comecei a ler ele faz uma semana, né? E a minha jornada é bem mais longa que isso. Óbvio, mas... ele
tem me encontrado num momento importante, assim, dessa jornada. E esse livro é muito sobre, tipo, você se ouvir, você se entender, você se conhecer. E não só sobre todas essas coisas que o mundo inteiro já fala, mas sobre você confiar no que você sente, no que você pensa, no que você enxerga sobre as coisas, tá ligado? E deixa eu ver se eu acho que, na verdade, que tem um... You wait right there. Porque tem um trecho que eu quero muito ler, que ele ajuda a entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Ela conta várias histórias, né? Como eu falei, o livro é sobre histórias. E daí ela conta algumas histórias que exemplificam coisas que tem dentro da nossa mente, coisas que acontecem na nossa vida e que é, tipo... E que os personagens são basicamente todos nós. Estão todos dentro da nossa cabeça. E a gente, às vezes, é muito ingênuo pra lidar com eles. E não sabe... Por exemplo, uma dessas histórias é sobre como uma mulher ingênua se casa com um cara chamado Barba Azul. Eu vou falar sobre ele, sobre essa história no próximo vídeo. Mas enfim. E aí essa mulher ingênua é basicamente uma pessoa que tá vendo que o cara é ruim e continua mesmo assim porque ela não sabe se ouvir. Isso não é literalmente sobre você se relacionar com um cara ruim. Tipo, pode ser também. Mas é sobre o ruim que existe dentro de você e você é ingênua o suficiente pra não dizer não pra ele. Entendeu? Tipo, é mais sobre dentro de você do que sobre as relações, tá ligado? Porque... Enfim, anyways. E daí ela dá de exemplo essa mulher ingênua. E daí essa mulher ingênua tem irmãs mais velhas. E as irmãs mais velhas dela tentam, tipo, alertar ela de que não se case com esse cara porque ele tem a barba azul. E daí ela fala, tipo, a barba dele nem é tão azul assim, tá ligado? Anyways, só que isso não é, como eu falei, não é necessariamente sobre um cara mal na sua vida. É sobre o barba azul que tem dentro da sua mente, tá ligado? Tipo, o ruim que existe dentro de você e que você não sabe como lidar e como controlar, e daí ele, tipo, captura você e tenta te matar. Entendeu? Anyways, vou ler pra você. Então ela fala muito sobre essa relação com os nossos instintos e com a gente saber se ouvir. E tem umas paradas que eu acho que ela viaja também, tipo... Total, assim. Mas tem bastante coisa que eu concordo. Então eu acho que assim como tudo na vida, a gente lê e o que nos serve a gente pega pra gente, e o que não nos serve a gente descarta. Então, enfim. Vou ler. A cura, tanto para uma mulher ingênua quanto para a mulher que teve seus instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior, e faça perguntas. Seja curiosa. Veja o que você estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo, e então haja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do seu nascimento. Miss Girl. Juro. Loucura total, assim. Ela fala muitas coisas bem fodas. E, enfim, e esse é sobre, tipo, essa intuição que ela fala, eu acho que é muito sobre você, quando você sente as coisas, quando você sabe que algo não é bom pra você, quando você sabe que uma pessoa não é boa pra você, um trabalho não é bom pra você, um hábito não é bom pra você, tipo, isso não é só sobre relacionamentos, sobre, o cara que faz mal pra você e tal, porque isso é um aspecto que é muito fácil da gente olhar e julgar dessa forma, entende? Tipo, julgar ser o que ela está falando, mas ela tá falando de muitas coisas. Tipo, ela fala no livro de mulheres que têm vícios, de mulheres que não conseguem cuidar de si mesmas, seja em qualquer aspecto, tá ligado? Alimentação, atividade física, emocional, relacionamento, tipo tudo, sabe? E eu acho que sempre tem algo em nós que fala assim, você não deveria estar nessa situação, isso não é bom pra você. E, tipo, no meu caso, por exemplo, isso tem servido muito porque eu sinto que a minha vida está nos eixos, assim, então não tem muitas coisas externas na minha vida que eu olho e sinto isso, sabe? Mas tem muitas coisas dentro de mim que eu olho e tipo, vejo, assim, esse pensamento é extremamente danoso pra mim, e eu penso muitas coisas ruins sobre mim mesma, apesar de estar nessa jornada aí de super self-love que eu falei pra vocês. Eu só tenho conseguido construir isso porque eu tenho muitas coisas ruins dentro de mim, que eu penso sobre mim mesma, que eu digo sobre a minha vida, que me fazem duvidar de muitas coisas. E eu tenho aprendido a olhar pra essas coisas e falar, tipo... Pô, eu entendo você sentir isso. Eu sei de onde vem o seu sentimento, mas isso não é verdade e você não tem controle sobre mim. E a minha vida não se resume a isso e, tipo... Ok, tá ligado? Mas eu vou fazer o que eu preciso fazer em relação a isso que você tá me falando. A questão é que nem tudo que você tá me falando, pessoa ruim que está na minha cabeça, é verdade, entendeu? Então, tipo, você ter o poder de olhar pra isso, igual ela falou, tipo, por exemplo, tem uma voz ruim falando algo dentro da minha cabeça. E daí, ao invés de eu, tipo, deixar aquilo me dominar, como eu deixei por muito tempo, como ainda às vezes eu deixo, óbvio, né? Eu não virei a Mulher Maravilha que
domínio sobre tudo, tá ligado? Mas, ao invés de eu deixar isso ter domínio sobre mim, eu questiono esse sentimento. Eu pergunto de onde ele vem. Igual ela falou, seja curiosa, faça perguntas. Por que você está sentindo isso? Por que você está falando isso pra mim? Por que você está martelando isso na minha cabeça? Entendeu? E aí, quando eu entendo de onde isso vem, eu falo, ok, eu entendo o que você está falando, eu entendo do que você está se protegendo, eu entendo o que você quer dizer. A questão é que isso não é totalmente verdade. E você não vai me deixar um longo período de tempo mal por conta de uma mentira que você está falando na minha cabeça, que eu sei qual é a verdade, entendeu? Eu sei qual é a verdade sobre mim. E não é essa que você está me contando. Então, isso que você está fazendo não vai funcionar. E óbvio que a gente sempre vai ser ingênua em algum nível. E óbvio que essas mentiras vão pegar a gente em algum momento, tá ligado? Porque a não ser que a gente seja totalmente fortes em todos os aspectos e totalmente fortificadas e, tipo, extremamente conscientes da nossa identidade, em algum momento essas coisas vão pegar a gente, tá ligado? E, nossa, gente, esse livro é muito bom, vocês precisam ler. Lembrei até de uma coisa que ela fala, que é tipo, a gente já tem esse monte de dúvida e essa natureza predatória na nossa própria cabeça contra nós mesmos. E a gente vive numa cultura ainda que reforça isso extremamente, tá ligado? As pessoas vivem nessa cultura de que reforça todas as coisas ruins que elas sentem, e mulheres vivem muito nessa cultura, que reforça todas as mentiras que a gente já pensa sobre nós. Tipo, por todos os motivos que a gente já sabe, né? Tipo, se você, por exemplo, se tem uma mentira na sua cabeça dizendo que você é feia, que você não tem valor porque você tá acima do peso, ou porque você é muito magra, whatever que seja sobre a sua aparência, a cultura ao redor de você vai reforçar isso pra que você se sinta pior ainda com essa mentira que a sua mente tá te dizendo, entende? Então, é nesse sentido, sabe? E aí, a gente ouvir a nossa intuição e se ouvir serve muito pra gente se fortalecer contra essas mentiras, sabendo que elas não são verdade, e pra gente, na verdade, saber da onde elas vêm, nos entender e saber, tipo, dizer não pra isso, pra essas coisas, tá ligado? E não sei se ficou confuso, eu vou tentar fazer um vídeo falando melhor sobre isso, sobre a história que ela conta e como as coisas se encaixam, assim. E o livro é muito bom. Tipo assim, eu acho que você tem que ser muito sóbrio pra ler ele, porque ela... Tipo, o livro é sobre psicologia, mas também é muito sobre coisas meio empíricas e espirituais e tal, que pode se tornar muita mistura se não são as coisas que você acredita. Então, tipo, eu, por exemplo, tipo, sou cristã. E daí ela fala umas coisas que eu fico assim, morei, não concordo com você, nada a ver, isso aí que você tá falando. Pra mim. Mas, tipo, igual eu falei, as coisas que eu sei que são psicologia aplicada que ela tá falando, e que vão me ajudar, eu pego pra mim e procuro não misturar com coisas que eu sei que não são verdade, baseado no que eu acredito. Eu, Pérola. Então eu acho que tudo que a gente aprende, consome na vida é muito sobre isso, sabe? Porque tudo pode ou nos ensinar algo, ou não ser bom pra gente. Então a gente não precisa, não que a gente precise beber de todas as fontes, não é isso que eu quero dizer, porque eu também não acho que isso é saudável. Não é isso que eu quero dizer, mas enfim, eu acho que a gente retém o que é bom e o que não é, a gente joga fora e ignora. Então, é isso que eu faço quando eu consumo esse tipo de coisa. Mas enfim, mas o livro é muito bom. Acho que todas nós deveríamos ler. Porque ela fala várias coisas bem zica, assim. Ai, sério, eu tô no segundo capítulo ainda, eu tô muito ansiosa pra terminar, mas ele tem 590 páginas, daí parece que eu vou levar 6 meses pra ler ele. Mas não vou. Enfim, falando em ler, agora que eu já falei o que eu queria falar sobre o meu crescimento aí significativo no último ano, que me deixou super feliz, eu tô participando de um clube do livro com as minhas amigas da faculdade. E aí tá sendo bem legal, assim, porque a gente, tipo, vota nos livros juntas e escolhe o que a gente vai ler e tal. Anyways, e daí o livro que a gente leu mês passado, quero criticar muito ele aqui, porque eu não sei se vocês são todas leitoras, mas no BookTok, pelo menos, que é tipo o pessoal lá do TikTok que é super leitor, eu leio várias tonguices lá, daí eles acham que é super zica só porque eles estão lendo e daí é a maior merda da história. Anyways, eles super falaram muito bem desse livro lá no TikTok, que é O Massacre da Família Hope. E daí a gente foi ler, super animadas, e todo mundo odiou o livro. Eu particularmente odiei o livro, achei muito ruim. Eu amo suspense, inclusive o meu livro favorito é um suspense, que é O Iluminado, do Stephen King. E eu super amo, assim, eu acho só que tem que ser bem escrito, né, gente? Porque que livrinho ruim. Viu, Riley Sager, escritor do livro? Se demita, vá para outra profissão, vá entregar currículo no mercado, porque é muito ruim o livro. Gente, achei super mal escrito, achei o final muito ruim. Não vou dar spoiler aí, caso vocês não tenham lido ainda, mas muito ruim o final. Tipo assim, eu acho que um suspense tem que ter, ok, uns 2 plots no final ali. Um maior que o autor vai desenvolver e tal.
Mas, gente, eu contei e o cara simplesmente colocou 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plots no final do livro. Tipo assim, ó, um atrás do outro nos últimos 3 capítulos, sendo que ele passou o livro inteiro enrolando. Muito ruim, gente, muito ruim. Mas se quiser ler, leia aí. Eu achei muito ruim. E achei também ele bem misógino, assim, porque ele fala umas coisas de mulher, assim, que eu fico assim... Porque, tipo assim, eu acho que um autor, quando tem que escrever um personagem feminino, não que ele não possa, eu acho só que ele tem que ter consciência do que ele está falando ali. E daí tem umas cenas que ele descreve, tipo, desejos da personagem, sentimentos da personagem, que você vê que é tipo um homem, como um homem acha que uma mulher pensa, porque mulher nenhuma sente aquilo, tá ligado? Tipo, exemplo, pra vocês verem como é ruim, como eu não estou mentindo, não estou sendo chata. Eu sou chata com essas coisas, mas eu não tô sendo nesse caso, porque é ruim mesmo. Porque assim, olha isso, gente. A menina tá, tipo... Ela tem uma cena lá, não vou contar a história, sinopse, nada, mas tem uma cena específica do livro, que ela pega o pai dela traindo a mãe dela. A mãe dela tá acamada lá, doente, na cama, morrendo. E daí ela pega o pai dela transando com a empregada. E daí a primeira reação dela... A primeira reação dela é falar assim... Ai, quando será que alguém vai me desejar dessa forma? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Shut the fuck up right now. Tipo assim, é muito um homem que escreveu. Porque que mulher que vai, tipo, ver o próprio pai numa situação dessa, tipo, e ao invés de pensar na mãe, pensar em qualquer outra coisa, ela pensa nisso. Tipo, é muito... Sério, tem que ser um homem pra escrever uma coisa dessa, porque... Entendeu? Isso que eu quero dizer, que eu acho que é tipo, a visão misógina dele aplicada na personagem, que ele não sabe como as coisas funcionam de verdade. Anyways, isso me irritou, mas o plot do livro também é ruim. Fora isso, então não leiam. Minha recomendação é não leiam. Se quiser ler, leia só pra criticar também, porque é ruim. Mas enfim, acho que de atualizações é isso. Essa bagunça aqui que vocês estão vendo, ela não é sempre assim, tá? Como uma boa diva no começo do ano, eu estou... eu coloquei a minha necessaire para lavar, e daí limpei todos os meus pincéis, então eles estão todos secando agora. E daí as minhas maquiagens estão todas aqui em cima, porque a minha necessaire tá pra lavar. E aí, eu super amo fazer essas coisinhas de começo do ano, porque eu fiz uma geral no meu guarda-roupa e tirei um monte de roupa pra doação e tal, tipo, roupas que eu não uso mais, essas coisas. E daí tô limpando minhas coisas, e daí, tipo, super amo fazer, assim, essas paradinhas de começo de ano. E tô limpando minha galeria, apaguei um monte de vídeo antigo, tipo, coisa que tá acumulada lá faz tempo, porque eu simplesmente tenho 15 mil fotos no meu celular, acumulando memória, que eu não tenho mais. Gente, sério, meu celular tem 256 GB. E eu tenho que ficar pagando armazenamento da Apple. O que vocês acham disso? Sério, o que eu faço com ela? Não sei. Mas anyways, gente, tô bem feliz de ter voltado. Tô bem feliz de estar gravando pra vocês. E eu quero poder compartilhar mais com vocês as coisas. Pretendo estar aqui semanalmente. Agora, durante as férias, acho que eu vou gravar, tipo, 2 vezes por semana, até talvez é mais. Porque eu tô de férias, né? Então, é isso, amores. Mas, ao longo do ano letivo, eu vou pelo menos gravar 1 vez por semana. I promise. I promise é assim? I promise. Viajei. Esse aqui é mentira, né? I promise. Enfim, então eu super quero fazer isso. E, véi, se eu ficar sem ideia, se eu ficar sem ter o que falar, eu vim aqui só falar besteira. Falar só as coisas que aparecem na minha cabeça. Então, se vocês quiserem que a gente converse sobre algo específico, deixem aí nos comentários que a gente conversa. Se for algo sobre a vida de vocês, me mandem mensagem lá no Insta, na DM, que eu trago pra cá e a gente conversa. Falando nisso, eu queria muito agradecer. Cara, olha isso. Olha como as estrelas se alinham para nós. Eu tava 1 ano sem gravar e eu tinha, tipo, até esquecido, assim. Não esquecido, mas, tipo, não tava mais pensando sobre isso. Tava só, tipo, gravando mais videozinho pro Insta, publi, umas coisas assim. Mas não tava nem pensando mais muito no YouTube. E daí, essa semana, tipo assim, 2 dias atrás, aconteceu o negócio do microfone lá, do meu irmão. Ai, meu piercing. Ai. Gente, peraí, que ele super enrolou aqui. Pronto. Aconteceu o negócio que eu falei lá do meu irmão, me dá um microfone antigo e tal, eu fiquei super animada pra gravar pro YouTube de novo. E daí, mesmo não dando certo, eu vim gravar com o outro microfone pra vocês, etc. E daí, ontem à noite, eu postei um stories, tipo, bem nada a ver, assim. Não, na verdade, o stories era o seguinte. Era eu mostrando o papel de parede... Deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Era eu mostrando o papel de parede desse iPhone 5 que eu liguei depois de muitos anos. Não vai dar pra ver. Mas, enfim, é uma foto do Edward e da Bella. De Crepúsculo. E daí eu postei no Stories, tipo, liguei meu iPhone 5 depois de muitos anos e olha qual era meu papel de parede. KKK, essa diva sabia muito. E daí era uma foto do Edward e da Bella.
E daí uma diva respondeu assim, uma diva que eu queria mandar um beijo pra ela, inclusive, que o nome dela era Tris. Tava lá no Insta, só Tris. Então, beijo, Tris. Obrigada por ter mandado mensagem, porque eu fiquei muito feliz, assim. Foi, tipo, super um sinal, porque eu tava muito pensando nisso. Só que eu não tinha, tipo, postado em lugar nenhum, divulgado de novo o meu canal no YouTube, nem nada, tá ligado? E aí ela respondeu, assim, esse story do nada. Volta pro YouTube imediatamente. Tipo, uma parada assim, tá ligado? E daí eu fiquei assim... Gente, como pode? Tipo, eu 1 ano sem gravar um negócio, 1 ano sem mexer naquele negócio, 1 ano sem, tipo, divulgar, postar nada, compartilhar nada. Tipo, e daí a menina simplesmente responde isso. Eu fiquei super feliz, achei super um sinal, assim, tipo assim, sim, você deveria estar animada pra estar voltando a fazer isso, então faça logo, tá ligado? Nossa, eu super amei, assim. Eu fiquei achando muito que as estrelas se alinharam e que era pra eu estar fazendo exatamente isso. Então, é isso. E, como eu falei, qualquer coisa, mandem lá pra mim na DM do Insta, a gente conversa sobre. E daí a gente consegue desenvolver mais outros tópicos e tal que vocês queiram ouvir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tinha planejado falar uma parada e eu, tipo, fugir bastante do tema, como sempre, porque quando eu tô aqui falando, eu, tipo, só deixo a câmera rolando e vou falando, tá ligado? Então, às vezes, acho que a minha cabeça dá uma viajada, assim. Mas eu acho que isso é importante também, porque a intenção a intenção é justamente ser algo meio orgânico mesmo, sabe? Então, tipo, eu tenho um roteirinho, mais ou menos, que eu faço na minha cabeça, mas eu gosto também de fugir dele um pouco. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem amou meu penteado com o aplique que eu comprei lá no Guadalupe? Super amo ele, velho. Muito divo, né? Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a colocar ele também, porque ele é muito divônico. Acho que era isso, gente. Obrigada por terem me ouvido até aqui. E a gente vai estar juntos aí mais, porque eu vou gravar mais vídeos semanalmente pra nós. Tá bom? Beijos.